Bom dia, tudo bem, pessoal? Estamos chegando para os nossos estudos de domingo. Vocês me ouvem bem? Bom dia. Muito bom dia. Aos domingos nós estudamos o livro Ceifa de Luz, atualmente. Estamos na lição número 32. Hoje, a Mestra Divina. É uma lição de Emmanuel, pela psicografia do Chico. E faremos então dessa forma a nossa prece para iniciar essa reunião, tá bom? Senhor Jesus, amado Mestre, neste instante ímpar em que caminhamos pela terra, à sombra das provações, pedimos, Senhor, que nos ampare com vossos pensamentos alvos, que vossos sentimentos sublimes, com vossos votos de paz, que todas essas bondades que partem do Senhor possam tocar os nossos corações de alguma sorte. Nós não conhecemos e sabemos caminhar como o Senhor caminha. Apenas trilhamos o caminho, Senhor, mas ainda não o merecemos. Pedimos para que nos ajude, enquanto humanidade, a sermos mais confiantes, esperançosos, determinados, para que não nos prejudiquemos mais ainda, Senhor, e passamos como uma aurora, como um sol que brilha no horizonte, a nascer, e que nasçamos para esse mundo novo, de uma maneira mais amorosa, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia! Bom dia, Joyce, Sandrinha. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está estudando Ceifa de Luz, capítulo 32, A Mestra Divina. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me escutando? Espero que sim. Vocês vão me avisando aqui, tá bom? Hoje, então, o Emmanuel, através do Chico, né? Emmanuel é o orientador, obrigado, Joyce, é o orientador do Chico, e ele nos legou a seguinte lição, em que ele recortou, né, uma passagem do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, né? Éfeso era uma cidade grega, da região do Mediterrâneo, do Mar Egeu, e o Paulo escreveu essa comunidade num período em que ele estava preso em Roma, tá? Na primeira prisão dele em Roma. E ele recorta a seguinte frase: estai, pois, firmes. Pronto, só isso. Estai, pois, firmes. Fiquem firmes. Isso está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. É importante a gente ressaltar que o Emmanuel, ele faz como a título de estudo um tipo de trabalho que a gente chama de estudo minucioso, né, do Evangelho de Jesus. Então, como é que ele trabalha? Ele usa pequenas partículas, né, frases muito pequenininhas às vezes, e não é incomum ele pegar uma palavrinha, tá? Hoje ele pegou uma palavrinha dentro desse contexto que a gente vai explicar e trouxe aqui o ensinamento, tá bom? O versículo todo do original grego, nós somos lá no original grego, porque Paulo falava e escrevia principalmente em grego, a região toda entendia bem a língua grega. Então, os evangelhos, a primeira vez que eles se tornaram um livro foi na língua grega.
Então nós somos no original grego e transliteramos para o português. Claro que fica pobre, né? Não fica a mesma coisa, mas só para a gente entender. A tradução desse versículo todo, do capítulo 6, versículo 14. O comecinho é o que o Emmanuel fez, né? Estai, pois, firmes. Do original grego ficou assim: estai, pois, cingidos os seus lombos em verdade, vestindo o protetor do peito, entre parênteses, espartilho, da retidão. Estai, pois, cingidos os seus lombos em verdade, vestindo o protetor do peito da retidão. Daniel, mas está estranho, será que é assim mesmo que está na Bíblia? Bom dia, Rose. É sim. Acontece que no meio desse versículo, depois do estai, pois, cingidos, né? Nós vamos explicar a diferença do firmes para os cingidos. Tem uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que ela é entendida somente pelo idioma natal, né? Pelas pessoas que formataram aquela maneira de se expressar. Nesse caso, eram hebreus. Então, Paulo escreveu a gregos, né? Não, usando a língua grega, só que para a maioria dos hebreus que viviam naquela comunidade que era Éfeso, que apesar de ser uma comunidade numa cidade grega, a maioria dos étnicos cristãos, ou os cristãos daquele primeiro momento, imagina, gente, isso aqui foi primeiro século, mais ou menos anos 55, 56, Jesus tinha sido crucificado há 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então a palavra cristão ainda talvez nem fosse usada. Então é um negócio remotíssimo que a gente tem que vir com muito cuidado, entendendo as palavras. Por isso que eu fico sempre colocando esses pontos aqui para que a gente pise em terrenos mais firmes, tá? Falo do grego, falo do hebreu. Então Paulo escrevia a comunidade de Éfeso, né? Os Efésios, que era uma comunidade numa cidade grega. Só que ele não era formatado na sua maioria por pessoas gregas, por gregos. Por quê? Porque o grego de nascimento, ele tinha uma volúpia pela filosofia, pelas doutrinas humanistas, pela ciência materialista. Então, o grego não se misturava muito com a questão da religião. Tá? Religião para eles, para o grego, assim como para o romano, era uma religião pagã. A gente costuma dizer que eram pagãos, né? Por quê? Muitos deuses, né? Deuses para tudo. Trovejou diferente, é o deus do trovão Y. Trovejou mais forte, esse aí é o deus do trovão X. E por aí vai, né? Deus da enfermidade, Deus da cura, Deus do vinho, Deus da uva, Deus da agricultura, tinha Deus para tudo. Esse era o povo pagão. Só que o Paulo, ele não falava a esse povo, né? O Paulo falava para aqueles que já haviam se tornado cristãos, que vinham dos gentios, que são povos que não acreditavam em Deus, ou no Deus único. Entenderam? Ele preferia falar aos gentios. Então isso tudo tem muita diferença. Então, muitos desses povos recebiam como hereditariedade, né, como herança, a religiosidade do povo hebreu, que era o povo que tinha desenvolvido a maior religiosidade daquela região. A região do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, daquela parte ali de Jerusalém, né, indo até Atenas, Roma, toda aquela região do meio ali da Europa. Nem muito ao leste, né, que é China, Japão, não chegava lá, tá? Ficava só na Ásia Menor. A Ásia Menor é Turquia. E nem ia muito para o lado da Espanha, da Portugal, mesmo porque
Ali ainda era muito remoto. Então, aquela região era dominada religiosamente pelo povo hebreu. Era o povo mais religioso da época. Então, Paulo foi um hebreu. Então, ele aproveitava essa característica dele como religioso, né, como herança desse povo hebreu, e usava algumas expressões que ele conhecia muito bem. Uma delas era cingir os lombos, era como se você fizesse uma unção dos lombos. E lombos mesmo, gente, ele está falando do corpo, né? Do tórax, das costas, dessa parte central do nosso corpo, onde por um acaso, não é acaso, fica o nosso coração, né? O coração é parte central do nosso corpo. Então, o Paulo está falando de sentimento. Paulo está falando de íntimo, né? Paulo está aprofundando a alma. Então, ele está falando assim, estai, pois, cingidos, né? E cingidos vem de cinto, né? Por isso que a tradução que o Emmanuel usou foi firmes, né? Mas não, firmes não é o mais correto. Não foi o Emmanuel que fez essa tradução, ele pegou essa tradução. O mais correto, o mais próximo do que foi falado por Paulo é cingidos, né? Um cinto que aperta, que aproxima, né? Que deixa no lugar, que deixa forte. Então, estai, pois, fortalecidos ou firmes, né? Como é a mensagem que o Emmanuel usou, os seus lombos. Mas firmes com o quê? Ungidos com o quê? Com a verdade. Né? Que verdade? A verdade que vem da retidão. Não era incomum o Paulo responder a demandas dessas cristandades. Né? Efésios era uma delas. Chegava lá uma mensagem do povo de Éfeso, lá da cristandade, da igreja de Éfeso. Né? Chegava lá para Paulo, olha, o pessoal, Paulo, está falando de coisas assim que precisam ser repensadas, eles estão usando coisas diferentes do que o Senhor ensinou, coisas diferentes do que Jesus demonstrou no seu messianato, conforme você nos ensinou, Paulo. Aí o Paulo pegava todos aqueles pontos que eram relatados a ele, numa carta ou por um mensageiro, e ele escrevia uma espécie de carta-resposta, uma carta evangélica, né, respondendo a todas essas demandas. Não foi diferente com Éfeso. Em Éfeso tem uma outra questão importante. Paulo passou quase 3 anos em Éfeso. Então, a cristandade conhecia muito bem Paulo. Então, essa carta, Efésios, é uma carta rica das possibilidades que o Paulo tinha. Então, o Paulo não tinha não tinha milindres para falar para essas pessoas. Como a gente já estudou aqui no passado, a carta aos Romanos. Roma, a igreja de Roma, não era conhecida de Paulo. Então, Paulo tinha um pouco mais de cuidado para falar, para escrever a essa cristandade. Não quer dizer que ele não era autêntico, mas a forma de se expressar. É a mesma coisa aqui, pessoal. Hoje a gente está falando aqui, estou falando a amigos, né? Pessoas que a gente já conhece, pelo menos aqui ao domingo, né? Vibracionalmente. Se eu for fazer uma palestra, um estudo para uma outra casa, que eu não conheço as pessoas, estou conhecendo naquele dia, muito provavelmente eu vou tomar um pouco mais de cuidado com as minhas palavras. Não vou ser assim tão justo, assim tão de casa, entenderam? Então é a mesma coisa Paulo. Ele falava para uma comunidade, Efésios, que ele conhecia muito bem, né? Tinha vivido, ele fundou aquela comunidade e ele viveu alguns anos junto àquele pessoal. Então ele usava expressões idiomáticas, como ele usou assim com muita tranquilidade. Ele sabia que aquelas pessoas entenderiam a mensagem que ele estava trazendo. Olha, precisa transformar o que vocês estão fazendo conforme Jesus nos ensinou. Quem manda é o mestre. Basicamente é isso. Então, fechando esse assunto aqui, né, para a gente não aprofundar mais, porque nós não vamos conseguir colher mais nada disso. Fechando esse assunto, então é muito interessante. O Paulo,
falava em grego. Ele escrevia em grego, que era a língua mais conhecida na região do Mediterrâneo. Ele usava expressão hebraica, expressões idiomáticas hebraicas, para fazer ligações com o Antigo Testamento, por exemplo, né? E ele usava analogias romanas. Olha, Daniel, mas essa você não falou. Qual é a analogia romana? O espartilho, gente. O protetor do peito, né? O espartilho era do soldado romano. Então, Paulo simbolizava, né, a cingir os lombos, né, preparar os lombos com um protetor, e esse protetor era militar, né? Era como se fosse preparando os homens para a guerra, né? Mas para uma guerra boa, né? Para uma boa batalha. Não é militarismo, né? Não tem nada a ver com isso. Era uma figura de linguagem também para que, se houvessem e haviam cristãos que adviram de Roma, né? Cristãos étnicos romanos, então você teria mais uma força de expressão, né? Falando de batalha, de guerra, né? Gente, nada mais moderno, né? Batalhas íntimas que nós vivemos para tratar das nossas dificuldades. Todos nós temos, né? Vaidade, orgulho, né? Sentimentos ainda vis, todos nós temos, e muito. Egoísmo, principalmente, né? A gente acha que a nossa dor é a maior dor do mundo, as nossas dificuldades são as maiores dificuldades do mundo, eu sou merecedor e não mereço isso tudo. Então, existem questões que ainda são, que há 2000 anos foram escritas por Paulo, mas são muito recentes, assim, são muito naturais para a gente falar dela, porque são questões íntimas. Por isso que eu disse, Paulo aprofunda, vai fundo na alma para nos falar ao coração. Bom? Para nos falar ao coração. Vamos ver então o que o Emmanuel fala nessa lição 32, a mestra divina. Quem será a mestra divina? Que ele usa a expressão estai, pois, firmes, né? Estai, pois, cingidos. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Quem será essa mestra divina? Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos no grande erro ou nos cárceres do remorso. Quem será essa mestra divina? Aqui, que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quanto se demandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Meu Deus, quem será a mestra divina? Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras, pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito, que os nossos desregramentos no corpo transformaram tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige
adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Quem será a mestra divina? Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno. Usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio, invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e promessas do mal. Quem é a mestra divina? É a dor, meus amigos. A dor benemérita, essa que nos faz reajuste para o caminho. Ontem nós falávamos lá na Sociedade Espírita, Isabel Soares de Moraes, e teve um determinado momento que nós entramos mais ou menos nesse aspecto, para falar da dor, né? Não vou trazer nenhuma apologia à pobreza, à dificuldade, não é nada disso. Mas, muitas vezes, ou quase sempre, nós chegamos para o Espiritismo, ou para a religião de um modo geral, mas a gente gosta de falar do Espiritismo, né? Citamos, através de mensagens, outras religiões, mas sem conhecer, porque a gente conhece muita casca só, né? Sabe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas conhecer, assim, vivenciar é o Espiritismo, que é o que a gente conhece por religião, apesar de Kardec ter horror de falar que Espiritismo era religião. Mas falávamos que chegamos todos nós, a primeira vez, ou as primeiras vezes no centro espírita, pela dor. Diz que se chega ou por amor ou pela dor, né? Mas a maioria das vezes pela dor. E não tem jeito de dizer que não. Pode ser que não seja uma dor física, né? Pode ser que seja uma dor mental, uma dor psicológica, né? Um desgosto na vida, angústia, rancor, né? De alguma forma, a gente, quando busca ajuda nesse sentido, né? Vai para um lugar para ouvir alguma coisa, para receber um passe, para ver se alguém faz alguma coisa por nós, né? A gente entende como sendo um movimento de arrebatamento, né? Ou arremetimento, né? Arremeter, ou ainda arrependimento, por que não? Né? O movimento do arrependimento não é um movimento culposo. Eu não vou carregar esse vinagre, né? Esse ácido comigo. É um movimento de mudança, né? Eu vivia dentro de um padrão, dentro de um sistema, e eu cansei de viver esse sistema. Então, a dor foi tanta, né? Essa dor benemérita que o Emmanuel nos citou aqui no texto que eu li, que nós conseguimos nos proporcionar algo novo. E aí a gente busca dentro da religião, dentro das expressões espirituais, a gente busca alguma coisa. Muitas vezes a gente não sabe o que. A gente está querendo que alguém, por um passe de mágica, tire aquilo de você. Mas qual o sentido daquilo estar comigo? Né? Se for uma dor física, se for uma dor psicológica, se for uma dor de qualquer tipo de dor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que eu estou sentindo isso? Né? Qual é o motivo de eu sentir isso? Por que está doendo? Né? Existem coisas a serem feitas, né? Normalmente, Jesus utiliza da dor, não Jesus, Deus utiliza da dor, né? Jesus é o seu primeiro aqui na Terra, mas é Deus, né? Claro, sempre foi Deus. Então, Deus utiliza desse mecanismo para nos educar de coisas que nós mesmos no passado criamos para a gente. Se a gente não tiver esse pensamento e essa educação para conosco mesmo, a gente vai ficar sempre transferindo a culpa para alguém.
E é isso que o Emmanuel chama atenção. Tantas coisas já aconteceram, tanto já aconteceu, tanto já rolou, que nós não conseguimos nos entender conosco mesmos. Então, dói. E essa dor, segundo o Emmanuel, ela pode ser benemérita, para que nós corrijamos o nosso caminho. Ontem conversávamos também no centro com uma senhora que é conhecida, ela foi algumas vezes na casa e ela estava muito angustiada, tadinha. Muito. Problemas familiares, doenças. E ela estava muito, ela chorava copiosamente. E os mentores se aproximaram e deram uma mensagem assim, meio que discretamente para ela. E toda a mensagem é confiança, minha filha. Nós vamos te ajudar, nós vamos te fortalecer com as terapêuticas que é proposto aqui na casa. Por exemplo, passe, a água fluidificada, né? a conversa. São todas terapêuticas espíritas. Né? Isso tudo foi feito. Tá? E teve toda a recomendação para essa senhora. Agora, as angústias, os rancores, os medos, os mentores amigos nos fortalecem, mas eles não podem, por amor, tirar essa sua bendita oportunidade de mudança. Gente, os mentores estão desencarnados. Você acha que eles estão preocupados se nós vamos desencarnar ou não? Vocês já pensaram nisso? Eles estão desencarnados. Então a gente fala assim, eu tenho medo de desencarnar. Bom, eu estou desencarnado. Ele fala isso pra gente. Gente, a morte não existe. Isso não é indiferença com a dor. Por favor, não entendam isso. Mas é uma constatação. Se tem mentores que ditam mensagens, se tem mentores que nos ajudam para os trabalhos que a gente precisa fazer, qual é a primeira mensagem que eles estão trazendo para a gente? A vida não acaba no túmulo. A morte não existe. Então, assim, tudo continua, tudo segue. O que a gente tem que fazer? O melhor que a gente puder. O melhor que a gente puder. É uma delícia estar vivo. Eu quero ficar vivo aqui na Terra. Isso eu não nego. Tá? Ninguém pode negar isso. Agora, eu vou fazer tudo o que eu puder para que isso seja possível. Agora, eu não posso desconfiar de Deus. Eu não posso pensar que Deus está maquinando alguma coisa que não seja bom para mim. Né? Então tudo tem motivo, tudo tem propósito. E o importante é que nós aprendamos com esse propósito. Como fez o Eliakim na lição número 11 do livro Um Novo Tempo. Psicografia nossa, o mentor é o Hilário Silva. Diz o Hilário Silva que o Eliakim era funcionário muito amado do setor de atendimento às vítimas familiares de maus tratos. Olha que legal. Do Departamento de Assistência Social em estimada cidade do interior de Goiás. Então, ele trabalhava uma espécie de um conselho tutelar, né? Ele motivava-se por amparar senhores e senhoras. Então aqui o Hilário dá a turma que ele trabalhava, eram os velhinhos, os senhores e as senhoras, né? Que sofriam maus tratos afetivos, psicológicos e físicos. Oferecia sempre a mão amiga, que afagava e sustentava em nome de uma causa maior que a sua. Era comum ouvir dele, do Eliakim: adoro meu trabalho. A gratidão que recebo nos olhares daqueles que cruzam nossos caminhos é indescritível. Então, assim, ele era feliz com aquilo que ele fazia. Mesmo lidando com chagas, às vezes não eram chagas físicas, mas chagas morais, né? Pessoas que tinham sofrido maus tratos. E ele, nesse ambiente triste, né? Nesse ambiente que normalmente se guardaria rancor, ódio, ele se destacava pela bondade, né? Por estender as mãos. Transformou-se numa réstia de esperança
para os idosos que sofriam com parentes violentos e enfermeiros hostis. Essa é uma mensagem, essa é uma parte da mensagem que o Hilário frisa bem, enfermeiros hostis, ou seja, pessoas que não eram das famílias dos velhinhos maltratavam essas criaturas, né? E ele deliberava com os colegas da assistência social municipal que volta e meia sonhava com seu passado. Então ele se lembrava de coisas do passado dele com outras vidas passadas, né? E se sentia pesaroso de rever suas atitudes bem diferentes das atuais. Poxa vida, então era tudo muito diferente na vida do Eliaquim? Sim, muitas vezes em seus pesadelos via-se na posição oposta à atual. Era ele que praticava os maus tratos. Gente, ele era o enfermeiro hostil. Benfeitores amigos lhe mostravam telas vivas no subconsciente que coloriam sua vida com aquarela sórdida e triste dos ataques a criaturas inocentes. E quase sempre não se defendiam por incapacidade física. Uma completa covardia. Não sei se vocês concordam. Porém, a vida dava seu looping, né? Trazia para o homem, em franca transformação moral, a oportunidade de ser descanso para os irmãos de outrora, que sofreram com sua petulância e arrogância de enfermeiro rude e maldoso. Trabalhou e sofreu a vida toda. Depois de 67 anos de vida terrestre, pôde acordar no mundo espiritual com a consciência limpa e pacificada por suas ações e seu desvelo com o próximo. E mais, fora recebido de braços abertos e corações agradecidos por todos que o precederam na grande viagem e que partilharam igualmente da redenção de uma alma que se libertava para voar livremente o voo do justo. Então, a redenção do Eliaquim nos mostra o seguinte: a dor é o bendito aguilhão, né? Segundo o Emmanuel, é a mestra divina. A dor benemérita, se nós soubermos aproveitá-la, ela vai nos fazer melhor. O Eliaquim veio com a missão de reparar os erros, não sofrendo os ataques, né, que ele mesmo provocou. Ele não veio para sofrer como um velhinho, mas ele veio para cuidar de todos os velhinhos que ele fez sofrer. Todos. Então a vida dele inteira foi dedicada ao próximo. E aí, dessa forma, ele conseguiu a redenção dele. Tá bom, meus amigos? Fica a mensagem aqui para o nosso domingo. Que todos tenham uma ótima semana, um abençoado começo de semana aí. A gente se vê na sequência. Obrigado por estarem conosco. Um ótimo domingo. Beijos.